eu sou a professora Ana Amaro. Hoje nós vamos corrigir o plano de estudo de português da segunda série para o seu teste do segundo trimestre, ok? Então vamos lá. Tem aí a questão 1 que diz assim, ó. Quais palavras completam adequadamente as lacunas de acordo com a norma padrão, respectivamente? Então, nós temos as lacunas aí nas falas da Mafalda e aí nós precisamos completá-las. Vamos ver. Toma e vê se aprende logo a escrever. De acordo com a regra gramatical, antes de verbo, nós nunca usamos o acento grave. Lembre-se de que o acento grave é usado para indicar que ocorreu uma crase. O que é a crase? É a união de duas letras As. Por exemplo, o A preposição, o A preposição com o A artigo. Como resultado, nós temos um A com acento grave, carinhosamente chamado de A craseado, tá? Popularmente chamado assim. Então aí, ó, você aprende logo a escrever. Diante de verbos, nunca ocorre crase. Então, logo na primeira lacuna, o A tem que ser normal, tem que ser um A sem acento, tá? Aí, depois, o que o Felipe escreveu nesse papelzinho? Uma das coisas que eu tenho que fazer na vida. Como não quero esquecer todas as coisas que tenho que fazer na vida, à medida que vou me lembrando, peço para o Felipe anotar. E ele acha ruim? Acha. E aí a graça é que justamente ela está cheia de papéis caindo, né? Então vamos ver. Como não quero esquecer todas as coisas, esse A também, ele está só acompanhando a palavra coisas. Ele é um A artigo, todas as coisas. Então, esse A tem que ser sem acento também. Agora, à medida que é uma expressão, à medida que é uma expressão adverbial feminina. Expressões adverbiais femininas recebem acento, ok? Então, à esquerda, à direita, à medida que, às pressas, ok? Essas palavras recebem o acento grave. Então, aí, a alternativa certa, a número 1 é a letra C, ó. O A puro, o AS puro também e o último A com acento grave. Questão 2. Na frase, tende a satisfazer as exigências do mercado. Substituindo satisfazer por satisfação, tem-se a forma correta. Primeira coisa, tende a satisfazer o quê? As exigências do mercado. A palavra satisfazer não exige preposição. Depois de satisfazer, eu não tenho que ter uma preposição. Então, esse A aí só está acompanhando a palavra exigências. Agora, tende a satisfação às exigências do mercado. Como ficaria? Ó? Letra E. Tende a satisfação das exigências do mercado. Alguém ou algo tende a quê? Então, ó, a palavra tende exige a preposição. Quem tende a alguma coisa. Essa coisa é a satisfação do mercado. Então, eu tenho que ter aí o acento grave, indicando que eu tenho a preposição, que a palavra tende exigiu, e eu tenho o artigo a, que está acompanhando a palavra satisfação. Então, número 2, resposta certa, letra A. Lembre-se de que a crase é o encontro de um A, preposição, com um A, artigo. Sempre que uma palavra exigir o A, por exemplo, vou a algum lugar. Quem vai a algum lugar. E esse lugar é a escola, eu digo que eu vou à escola. Também tem aquele exemplo de se eu vou a algum lugar e volto da, crase haverá. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Então, se eu vou a São Paulo, eu volto de São Paulo. Então, quando eu vou a São Paulo, é sem acento grave, ok? Agora, quando eu vou à escola, eu volto da escola. Então, haverá crase, tá? Isso não acontece com todos os exemplos, não. É só um macete para te ajudar. Questão 3. Coloque VA para a voz ativa, VR para a voz reflexiva, VPS para a voz passiva sintética e VPA para a voz passiva analítica. Bom, vamos relembrar. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação verbal. Voz passiva é quando ele recebe a ação.
Voz reflexiva é quando ele pratica a ação e ele também recebe essa ação, tá? Então, vamos analisar as frases aqui, ó. Eu me sinto bem. O verbo aí é a palavra sinto. Quem pratica a ação, quem sente alguma coisa? Eu é o sujeito. Eu está praticando a ação de sentir, beleza? E o que ele sente? Ele sente a si mesmo. Eu me sinto bem é o adjunto adverbial de modo, é a maneira como ele se sente. Mas a pessoa, o sujeito aí, o eu, pratica a ação de sentir e ele mesmo recebe a ação. Temos um caso de voz reflexiva. Agora o próximo exemplo. Espero que o assunto seja debatido. Seja debatido é uma locução verbal, beleza? Quem será debatido aí? O assunto. O assunto é o sujeito. Esse sujeito está recebendo a ação de ser debatido. O assunto não está debatendo, o assunto está sendo debatido. O assunto, o sujeito assunto, está recebendo a ação. Então, nós temos aí uma voz passiva. Só que eu tenho dois tipos de voz passiva. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, eu sempre terei uma locução verbal. Dá uma olhada aí, ó. Seja debatido, é uma locução verbal, beleza? Então, é voz passiva analítica. Suicidou-se pulando no fim da tarde de um prédio de 10 andares. Bom, suicidou-se, a pessoa... suicidar é um verbo pronominal, né? Ele sempre é praticado por alguém que recebe essa ação mesmo. Então, aí a voz é reflexiva, tá? Precisa-se de operários. Muito cuidado. Quando a gente tem a partícula C, você precisa ficar atento. Por quê? Se eu tiver um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação com a partícula C, significa que o sujeito dessa frase é indeterminado. Se a frase está com um sujeito indeterminado, ela está na voz ativa. Nesse caso aqui, ó, precisa-se de operários. Quem precisa de operário? Não sei. Alguém precisa, mas a frase está na voz ativa, tá? Agora, olha a segunda, a última. Sentia-se o cheiro da panela no fogo. Sentia. Quem sente, sente algo ou alguma coisa. Sentir é um verbo transitivo direto. Toda vez que eu tenho verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo, que é o transitivo direto e indireto, mais a partícula C, significa que a frase está na voz passiva sintética. E esse C é uma partícula apassivadora, ok? Então, neste caso aqui, ó, sentia-se o cheiro da panela no fogo. O cheiro da panela no fogo era sentido. Eu tenho o sujeito aí e ele está recebendo a ação, beleza? Só que a frase está com a partícula C. Então, cuidado, para você saber se é sujeito indeterminado e voz ativa ou se a frase está na voz passiva sintética, você tem que olhar para o verbo, ok? Então, aí, nesse caso, nós temos voz passiva sintética, tá? Quando tem a partícula C, a voz é passiva sintética. Acompanhada de um verbo transitivo direto ou bitransitivo, tá? Questão 4. Ao adentrar em uma empresa, Paulo deparou-se com um cartaz no qual havia os seguintes dizeres: proibido a entrada de funcionários por este local. Dirija-se à direita e seja bem-vindo. Tomando como ponto de partida os pressupostos teóricos relacionados à gramática, analise-os no intuito de detectar os possíveis desvios quanto ao discurso apresentado. Bom, existem vários desvios aqui. Nós vamos analisá-los. Primeiro aí, ó, proibido a entrada de funcionários. A palavra proibido, ela exige uma concordância especial. Quando eu uso proibido, a palavra proibido geralmente é usada no masculino. Proibido, entrada, independente do que vem depois. Se eu tiver um artigo, aí a palavra proibido tem que ficar no feminino. Então, seria proibida a entrada, ok? Se eu não tivesse esse artigo aqui, a frase poderia ficar proibido entrada, tá bem? Então, aqui qual é o problema? É esse A com acento grave. Ou eu tiro esse A com acento grave e fica proibido entrada de funcionários, ou eu coloco proibida
a entrada de funcionários. Então, você vai dizer isso. O primeiro desvio é na expressão proibido a entrada. O correto seria proibido entrada ou proibida a entrada, sem acento grave, tá? Vamos ver aí, o próximo. Dirija-se à direita e seja bem-vindo. Dirija-se à direita. Lembra que eu falei? Expressões femininas sempre serão, expressões adverbiais sempre serão, receberão o acento grave. Então, à direita, falando de lugar, vire à direita, teria que ter o acento grave, ok? Então, aí é outro desvio, tá? Vamos ver. Questão 5. Considerando a oração expressa a seguir, analise-a respondendo o que se pede. A notícia foi dada pelos membros da equipe médica. Acerca do termo que se encontra em destaque, qual a classificação que a ele pode ser atribuída? Justifique sua resposta. Bom, bem simples, ó. A notícia foi dada pelos membros da equipe médica. Repare a locução verbal, ó. Foi dada. Quem foi dada? A notícia. A notícia é o sujeito. A notícia está recebendo a ação verbal. Então, eu já sei que essa frase está na voz passiva. Quando eu tenho locução verbal são dois verbos com um significado só. Eu tenho a locução verbal aí, foi dada. Então, essa frase está na voz passiva analítica. Toda vez que eu tenho voz passiva analítica, eu posso ter, não é obrigatório, que eu tenha um agente da passiva, que é o termo que vai praticar a ação verbal nessa frase. Olha só, a notícia foi dada pelos membros da equipe médica. Quem praticou a ação de dar a notícia? Os membros da equipe médica. Eles são os agentes desta ação verbal. Então, nesta frase, a notícia é sujeito. Tudo que sobrou é predicado. Vamos analisar dentro do predicado. Foi dada é a locução verbal, ok? Pelos membros da equipe médica, agente da passiva. Então, classificação, agente da passiva. Justificativa, o termo em destaque pratica a ação verbal. Ok? É isso. Vamos para a letra B. Transformando a oração para a voz ativa, procure fazer com que esse termo destacado passe a exercer outra função sintática. Destaque-a. Bom, quando eu tenho a frase na voz passiva sintética, ó, a notícia foi dada pelos membros da equipe médica. A notícia é sujeito, foi dada, será o verbo, né, a locução verbal, pelos membros da equipe médica, agente da passiva. Quando eu transformo em voz ativa, quem praticou essa ação tem que ser o sujeito, não é obrigatório. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Então, a gente faz essa inversão, ó. Os membros da equipe médica, sujeito, foi dada. Eu tenho que aproveitar o verbo principal e o tempo verbal do verbo auxiliar. Foi está no pretérito perfeito, uma ação no passado, ok? Uma ação que acabou no passado. Então, eu tenho que pegar o verbo dar e colocar no passado, concordando com o sujeito que está no plural, né? Os membros da equipe médica, então, deram, beleza? O verbo dar no pretérito imperfeito, do modo indicativo. Os membros da equipe médica deram o quê? A notícia. O que era sujeito aqui virou objeto direto, ok? Toda vez que você for transformar a frase de voz ativa para voz passiva, você precisa transformar a locução verbal em um verbo só. Pega o verbo principal e coloca no mesmo tempo verbal que o verbo auxiliar, ok? O verbo auxiliar sempre será o primeiro. Ele só muda o tempo. Ele está no presente, no passado ou no futuro. Eu pego o verbo principal e coloco no tempo verbal do verbo auxiliar. Isso vai acontecer em qualquer frase, tá? É importante você saber fazer essa mudança, tá? E se ele pedir para você mudar da ativa para a passiva, é só você desmembrar de novo. Pegar o verbo principal e colocar um auxiliar flexionado no mesmo tempo, tá? Questão 6. A frase em que o A deveria levar acento grave em face da ocorrência da crase, ou seja, aconteceu uma união entre duas letras As. É letra B. Olha aí.
Sabe-se que a cidade do Rio de Janeiro, esse A está acompanhando a palavra cidade. É só artigo, não tem acento nenhum. Está ligada à cidade de Niterói por uma majestosa ponte de 14 quilômetros. Bom, quem está ligado a alguma coisa. A palavra ligada, exige essa preposição. A cidade do Rio está ligada a alguma coisa. Essa coisa a qual ela está ligada é a cidade de Niterói. Esse A está acompanhando a palavra cidade. Quando eu tenho um encontro de dois As, eu tenho que ter um A com acento grave. Então, seria nesta alternativa, tá? Número 6, letra B. 7. Loja de calçados femininos. Vende-se 3 lojas bem montadas, tradicionais, nos melhores pontos da cidade. Ótima oportunidade. No corpo do anúncio, a expressão vende-se 3 lojas bem montadas. A alternativa certa é a letra C. Diz assim, ó, apresenta problema de concordância verbal. Deveria ocorrer na forma vendem-se, porque o C é partícula apassivadora e lojas é o sujeito paciente. Realmente, ó, vende-se 3 lojas. Toda vez que eu tenho verbo transitivo direto mais a partícula C, significa que essa frase está na voz passiva sintética. Tanto que eu consigo inverter, ó. 3 lojas bem montadas, tradicionais, são vendidas. Então, 3 lojas bem montadas, tradicionais, é o sujeito, ok? E 3 lojas é o núcleo do sujeito, está no plural. Então, o verbo deveria estar no plural. Então, o certo seria vendem-se, para concordar com o núcleo do sujeito, que é lojas, ok? Questão 8. A flexão da voz assinala a relação que se estabelece entre o verbo e o seu sujeito. Com base nos estudos de vozes verbais, marque a alternativa em que há voz reflexiva. Alternativa A moça penteou-se com cuidado. Ela penteou a quem? A ela mesma. Ela praticou a ação e ela recebeu, ok? Questão 9. Assinale a frase em que o C é pronome apassivador. Lembre-se que o C será pronome apassivador quando ele estiver acompanhando um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, que é o transitivo direto e indireto. Toda vez que ele estiver acompanhando esse tipo de verbo, o C será partícula apassivadora ou pronome apassivador. Por quê? Porque ele está indicando que essa frase está na voz passiva sintética. Então, a resposta certa aí é a letra D, quando ele diz assim, ó, registraram-se os acidentes mais importantes. Eu posso inverter essa frase, ó, os acidentes mais importantes foram registrados, ok? Até porque registrar é um verbo transitivo direto. Se ele está sendo acompanhado pela partícula C, já sei que, nesse caso, o C é partícula apassivadora ou pronome apassivador, tá? Questão 10. Considere as frases. O rapaz está chateado, pois chegou a moça e disse que não era mais possível continuar o namoro. 2. O rapaz estava chateado, pois chegou a moça e disse que não era possível continuar o namoro. Que interpretação se pode dar a cada uma das frases, levando em conta as expressões a moça com acento grave e a moça sem acento grave? Olha como um acento pode mudar totalmente o sentido da frase. Na primeira, quando ele diz assim, o rapaz estava chateado, pois chegou a moça, ou seja, chegou até a moça e terminou com ela. Na segunda frase, quem chegou foi a moça. Olha só, pois chegou a moça chegou, a moça é o sujeito dessa frase, ela que chegou e ela que terminou com ele. Então, na primeira frase, o rapaz é que termina o namoro, na segunda quem termina é a moça, ok? Bom, então é isso, espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas, nos vemos na próxima, tchau, tchau!